o martelo deve ter por padrão Olá, futuros servidores, sejam muito bem-vindos à minha trena. Agora, vamos comentar e resolver mais 5 questões, sondagens, questões comentadas, professor Luciano. A sondagem a trado é dada por terminada quando existir a profundidade especificada na programação dos serviços ou quando ocorrerem desmoronamentos sucessivos da parede do furo, ou ainda quando o avanço do trado ou ponteira for inferior a, alternativa A, 25 mm em 20 minutos de operação contínua de perfuração. Alternativa B, 80 mm em 10 minutos de operação contínua de perfuração. Alternativa C, 50 centímetros em 10 minutos de operação contínua de perfuração. Alternativa D, 30 centímetros em 5 minutos de operação contínua de perfuração. E, finalmente, a alternativa E, 50 mm em 10 minutos de operação contínua de perfuração. De acordo com o item 5.1.9 da NBR 9603 de 2023, a sondagem a trado é dada por encerrada nos seguintes casos. Caso número 1. Quando existir a profundidade especificada na programação dos serviços. Caso número 2. Quando ocorrerem desmoronamentos sucessivos da parede do furo. Caso número 3. Quando o avanço do trado ou da ponteira for inferior a 50 mm em 10 minutos de operação contínua de perfuração. Bem, caros alunos, como vimos no caso número 3 da tela anterior, o item 5.1.9 da NBR 9603, a sondagem a trado é dada por terminada quando o avanço do trado ou ponteira for inferior a, alternativa E, 50 mm em 10 minutos de operação contínua de perfuração. Em um boletim de sondagem, são apresentadas as informações de nível de água, descrição da estratigrafia do depósito e o índice de resistência à penetração do solo, obtido a partir do SPT, Standard Penetration Test. O índice de resistência à penetração é o número, alternativa A, utilizado para classificar o solo com relação ao seu estado de consistência ou compacidade. Alternativa B, de golpes necessários para avançar 45 cm na vertical de sondagem. Alternativa C, de golpes necessários para a cravação de hastes da composição com um peso de martelo de 70 kg. Alternativa D, de golpes correspondentes à cravação de 30 cm do trado helicoidal. E a alternativa E, de golpes necessários para a cravação do trépano nos últimos 30 cm após cravação dos 15 cm iniciais. Analisando a alternativa A, já descobrimos que ela é a alternativa correta, pois o índice de resistência à penetração é o número utilizado para classificar o solo com relação ao seu estado de consistência ou compacidade. O item 1, que trata do escopo da NBR 6484, é onde está definido a sondagem de simples reconhecimento. Nesse item 1 da norma, cita como primeira finalidade a definição do tipo de solo, que é traduzida pela tabela do anexo A da norma NBR 6484 de 2020. Ou seja, obtemos pelo número N, índice de resistência à penetração, o estado de compacidade e consistência dos solos.
Ou seja, conforme a imagem na tela, o NSPT é utilizado para classificar a compacidade de solos granulares, como, por exemplo, areias e siltes arenosos. E também definir consistência de solos argilosos, argilas e siltes argilosos. Ou seja, classificação do solo e os parâmetros de resistência dos solos. Na tela, temos o anexo A da norma NBR 6484 de 2020. Esse anexo apresenta o estado de compacidade e consistência dos solos, determinado por um numeral N, que é o índice de resistência à penetração. Na coluna da designação, que é a última da direita, as expressões empregadas para designação da compacidade das areias, seja ela fofa, compacta, etc., são referências à deformabilidade e à resistência destes solos, sob o ponto de vista de fundações, e não podem ser confundidas com as mesmas denominações empregadas para a designação da compacidade relativa das areias ou para a situação perante o índice de vazios críticos, definidos na mecânica dos solos. Então, na tela, temos aí os solos, que são as areias e siltes arenosos e as argilas e siltes arenosos. A coluna do meio é o numeral que reflete o índice de resistência à penetração N. A coluna da direita é a classificação: fofa, pouco compacta, medianamente compacta, compacta muito mole, mole, média, rígida, muito rígida ou dura. Então, essa tabela é do anexo A. Vamos analisar o porquê que as outras alternativas da questão estão erradas. A alternativa B está errada porque informa que deve avançar 45 centímetros, quando, na verdade, o índice de SPT é medido nos últimos 30 centímetros do ensaio. A alternativa C está errada porque informa que o peso do martelo é de 70 kg. Conforme a NBR 6484, o martelo deve ter, por padrão, 65 kg de massa. A alternativa D está errada porque informa a cravação de um trado helicoidal. Porém, conforme a NBR 6484, a cravação deve ser realizada através de um amostrador padrão. E não por um trépano. O procedimento de lavagem com o trépano é parte do método de sondagem conhecido como percussão com circulação de água, ou seja, quando ocorre a obstrução do furo de sondagem, utiliza-se este método de ensaio. A alternativa E está errada porque informa a cravação de um trépano no ensaio SPT, conforme a NBR 6484. A cravação deve ser realizada através de um amostrador padrão. Portanto, caros alunos, a alternativa correta é a A. O índice de resistência à penetração é o número utilizado para classificar o solo com relação ao seu estado de consistência ou compacidade. Prezados futuros servidores públicos, chegamos ao final da nossa videoaula de questões comentadas da disciplina de sondagens. Até a próxima!